Graças e paz, irmãos. Estamos iniciando aí mais uma aula na classe de adultos, né, da Igreja Presbiteriana Peniel. Essa aula dessa vez gravada, tá bom? E apesar de estar sendo gravada, eu vou acompanhar, né, a aula enquanto o vídeo é disponibilizado no domingo às 16 horas no YouTube, no Facebook da igreja. E tirar qualquer dúvida que os irmãos tenham, os irmãos podem colocar nos comentários do vídeo que eu vou estar disponível para tirar essas dúvidas, tá bom? Então, a gente tratou aí no capítulo 4 de 1 Pedro, na aula passada, com o nosso irmão Luiz, que expôs aí dos versículos 1 até o 6. Então, hoje a gente vai trabalhar do versículo 7 até o 11, tá bom? Então, na aula passada, de um modo geral, a mensagem foi sobre a forma que a gente tem que se portar, né, a partir do momento que nós somos regenerados por Deus, a forma diferente que a gente tem que agir. Então, a gente agora passa para o seguinte tema. O tema da aula de hoje é servindo pela graça, tá bom? E o versículo a ser decorado é o versículo número 10. Versículo número 10, 1 Pedro 4, versículo 10. A gente vai trabalhar do 7 ao 11 e o versículo a ser decorado, versículo-chave, é o versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, é difícil que você decore, né, aí durante a aula, mas é importante que durante a semana você repita, né, esse versículo, tente memorizar para que o assunto que vai ser tratado hoje aqui ele fique até mais claro na sua mente, tá bom? E aí, eu queria que vocês colocassem aí nos comentários, mesmo a aula não sendo ao vivo, que você coloque aí nos comentários formas como nós podemos servir a Deus, tá? Então você vai colocar aí nos comentários formas como podemos servir a Deus, tá certo? Eu vou estar acompanhando aí no dia da aula os comentários aí, é a forma da gente interagir, então não deixe de participar, certo? Entrando de um modo geral aí na nosso assunto de hoje, o primeiro versículo que a gente vai trabalhar é o versículo 7, tá? Então, a primeira parte, primeiro do versículo 7, vai nos trazer a lição do fim para o peregrino, tá? Primeira parte do versículo 7 vai dizer assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. É importante olhar, né, por esse trecho separadamente, antes de falar do versículo como um todo, que Pedro ele vivia lembrando esse povo de quem eles eram e, portanto, que eles não eram daqui. Eles eram forasteiros, eles eram um povo que havia sido disperso por conta da perseguição, mas, de um modo geral, como cristãos, eles eram peregrinos, né? Eles eram peregrinos no mundo, nesse mundo, né? Eles eram forasteiros desse mundo. Então, é importante lembrar disso porque isso acontece conosco hoje, né? Nós somos forasteiros do mundo. Às vezes a gente se apega tanto a coisas daqui que a gente esquece disso, mas a gente não pode esquecer que nós somos forasteiros desse mundo. A gente vê aqui que o fim do mundo está mais próximo hoje do que nessa época, né? Porém, o apóstolo Pedro ele vai dizer que o fim de todas as coisas está próximo, né? O fim de todas as coisas está próximo. Agora, se nessa época estava tão próximo, imagine agora, nessa época que a gente vive, nesse momento, né? As pessoas até com essa pandemia e diversas outras tragédias naturais aí e tal, chegaram a questionar se era o fim do mundo, né?
são coisas que nos faz lembrar que o mundo vai acabar. Além de lembrar, é claro, da nossa natureza pecaminosa e que o nosso pecado ele tem sim consequências, né? Então é importante que a gente, assim como esse povo disperso, se lembre disso, que o fim de todas as coisas está próximo, que nós não somos aqui, que o fim para nós é um momento glorioso. E eu quero compartilhar agora com os irmãos o texto de Romanos 13, 11, onde Paulo vai dizer o seguinte: porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, essas são palavras que a gente pode tomar para o nosso momento hoje. A nossa salvação está mais próxima do que quando no princípio cremos, ou quando no princípio as primeiras pessoas foram convertidas. A nossa salvação agora, nesse momento, está mais próxima, né? Tiago também vai deixar um alerta para nós em relação a isso, do capítulo 5. Eu quero que você abra comigo. Tiago, capítulo 5. A gente vai ler os versículos 8 e 9, tá? Vai dizer assim: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas, né? Então, ele fala sobre a proximidade da vinda do Senhor e sobre a necessidade de ser paciente e se fortalecer, né? Então, a grande lição para o cristão que sabe que Jesus um dia vai voltar é olhar, é viver aqui com olhar para a eternidade, porque nós somos tentados a ter nossos corações tomados por coisas que não são do céu, tá? Então, assim, essa é uma lição dada a esse povo, para aquelas pessoas, assim como para nós, a morte, né, ou a volta de Jesus tem que ser algo desejado, né? Tem que ser algo, uma coisa que a gente anseia, e a gente tem que ser paciente, e a gente tem que se fortalecer o nosso coração, fortalecer a nossa vida espiritual, né? Para o povo que anseia o céu, ouvir que o fim está próximo é um refrigério para a alma, é uma alegria imensa de não só parar de sofrer aqui, mas de ter o privilégio de habitar com o Senhor. E aí o nosso texto ele vai continuar, né, na segunda parte do versículo 7, usando a lição de que a oração deve refletir a vida sóbria. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Então, irmãos, saber que o fim está próximo não significa que a gente deve viver de qualquer maneira, com o pensamento de que, já que está acabando o mundo, eu vou viver como eu quero. Já que o mundo está acabando e eu tenho certeza de que eu sou salvo, eu vou viver como eu quero. Não é esse o pensamento que um cristão deve ter. Muita gente perde a lucidez quando pensa no fim do mundo, fazem previsões, né, em relação a quando vai acontecer, a datas específicas. E na aula retrasada eu lembro que a gente chegou a falar sobre o quanto pessoas hoje em dia que se dizem cristãs e têm grande influência na mídia têm envergonhado o nome de Deus. Da mesma forma, quando alguém se coloca como boca de Deus, tentando adivinhar quando Jesus vai voltar especificamente, e isso não acontece, o nome de Deus é envergonhado, né? A pregação da verdadeira palavra perde a credibilidade. Por isso é importante prestar atenção em não perdermos a lucidez
ao pensar no fim do mundo. O texto também fala aqui, irmãos, da oração. Então, assim, não é porque Jesus é o nosso mediador que a gente deve orar de qualquer maneira. A nossa oração deve refletir a sobriedade que a gente aplica à nossa vida. E esse povo perseguido, ele tinha que ter uma vida de oração, porque muitas vezes talvez eles se sentissem sozinhos, né, por serem perseguidos, por estarem dispersos, por chegar talvez em menor número em locais que não sejam predominantemente cristãos, ou que não sejam nada cristãos, ou que talvez condenem caso eles sejam descobertos. Então, era um povo que necessitava de usar esse recurso precioso que é a oração. Assim como nós também precisamos. A oração é fundamental na nossa vida. Então, através da oração, a gente confessa os nossos pecados, a gente agradece a Deus, a gente intercede. Então, a oração acaba sendo uma das marcas do nosso relacionamento com Deus. E se a gente fosse pensar, por exemplo, a oração é uma das marcas do meu relacionamento com Deus. Então, como tem estado a minha vida de oração hoje? Quanto eu tenho orado? Minha oração é de acordo com a minha necessidade específica de algo que eu quero? Ou eu tenho a consciência de que eu preciso orar todos os dias da minha vida, independente da circunstância? Então, assim, esse é um dos versículos onde a gente vê a oração sendo referida como algo que o povo de Deus faz, né? É algo que o povo de Deus faz. Então, quando ele diz assim, sede criteriosos e sóbrios a bem das nossas orações, ele presume que esse povo, ele é um povo que ora. É um povo que busca verdadeiramente a Deus, que ora mesmo, né? Então, a gente tem outros textos, né, que afirmam isso, né, que dá orientações a um povo que realmente ora, né, quando o próprio Jesus diz, quando orardes, ou seja, ele está falando ali, é um povo que ora, né, que tem uma vida de oração, que é uma coisa que às vezes em meio à rotina a gente acaba esquecendo, né? E aí o texto vai continuar no versículo 8, nos ensinando a amar apesar do pecado do outro. Versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Esse amor intenso a gente também pode entender como um amor constante, e isso é desafiador a nós, né? Já que a gente é levado a guardar rancor. É muito mais fácil para nós, para o nosso sentimento sanguinário, muitas vezes, que a gente guarde rancor, que a gente busque vingança e tenha não fome e sede de justiça, como a palavra de Deus nos diz, mas que a gente queira fazer justiça com as nossas próprias mãos. Então, amar o outro é um desafio. E quando ele fala amar dessa forma, é um amor que atenda a parte física do outro, caso ele tenha necessidade de alguma coisa, a parte mental, a parte espiritual, né, que atenda o outro por completo. E aí ele nos dá o motivo. Mas por que amar? Por quê? E aí o texto vai nos dizer, porque o amor cobre multidão de pecados. É interessante lembrar nesse trecho que o nosso amor, ele não é o amor que vai expiar o pecado do outro. Então, por exemplo, não é o fato de eu amar, né, o irmão Luiz, o irmão Michel, o Terrão, que vai tirar o pecado deles, né? Esse texto pode até ter margem aí de má interpretação, mas a gente tem que olhar com cuidado. O amor que realmente limpa os pecados, que foi capaz de expiar e nos livrar do inferno, é o de Deus através de Jesus Cristo morrendo na cruz. Tá? Então, essa é uma passagem que fala sobre o nosso amor apesar do pecado do outro.
porque ao contrário do que às vezes a gente pensa, no meio cristão, naquele meio ali desse povo disperso que a gente está falando, certamente existiam pessoas que pecavam, porque se nós não pecássemos, nós não estaríamos aqui. Assim como hoje existem pessoas que pecam dentro da igreja, mas a gente deve agir apesar do pecado do outro, né? A gente deve agir dessa maneira. Afinal, o exemplo é Jesus Cristo, e se Cristo tivesse agido da mesma forma como a gente agiu ofendendo ele, a gente estaria no inferno, né? Essa passagem também não deve ser usada para passar a mão na cabeça de pessoas, né, que precisam ser disciplinadas, né? Não pode ser usada, o amor cobre multidão de pecados. Então, então o irmão pecou, então vamos acobertar. Não é isso que o texto quer dizer. Não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer que o nosso amor é tão grande que o irmão pecou, até mesmo contra a gente, porém a gente continua amando esse irmão, mas não deixando de repreendê-lo, de admoestá-lo e de guiá-lo a um caminho correto. Um exemplo disso é o texto de Gênesis 9, vai ajudar um pouquinho a ilustrar esse trecho. E eu quero que você abra comigo Gênesis 9. A gente vai ler, deixa eu achar aqui o versículo. Gênesis 9, do 22 até o 23, tá? Gênesis 9, do 22 ao 23, vai dizer assim. Então, o 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Então, o amor aqui do Sem e do Jafé, ao cobrir a nudez do Noé, é um exemplo do amor que cobre a multidão de pecados, né? Eles estavam certamente envergonhados, porém, mesmo estando envergonhados, chateados, porque era o exemplo da família, né? O Noé, eles não deixaram de cobrir a nudez do pai, de agir apesar do pecado do pai, né? Então, é um exemplo aí. O nosso amor ao nosso próximo deve ter o exemplo em Cristo, do amor de Cristo por nós. E aí uma aplicação nesse ponto importante é que, olhando para esse povo, irmãos, para um povo perseguido, viver brigando era dividir ainda mais um número que já era disperso, que já era pequeno. Então, olhando agora para nós, para o nosso contexto de hoje, o número de cristãos práticos hoje é muito pequeno. Portanto, se a gente não amar uns aos outros, a gente vai dispersar ainda mais o reino de Deus, né? Então, a gente precisa ter essa prática constante, porque nós somos povo disperso. É pequeno o número daqueles que professam a fé e vivem a fé que professam, né? Então, agora a gente vai andar mais um pouco para o versículo 9, que vai trazer a lição que a gente deve servir como puder e seguindo o exemplo de Cristo. Versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Primeiro, irmãos, a gente vê uma verdade aqui, que é a seguinte: a hospitalidade é fundamental. Então, a hospitalidade ela já era fundamental na igreja primitiva, como a gente vê em Atos 2, do 42 ao 47, naquele texto em que fala que o povo vendia propriedade, e eles partiam pão de casa em casa, e agiam conforme a necessidade do outro. Então, através desse exemplo, a gente vê que essa hospitalidade, né, enquanto serviço prazeroso para alguns, era tudo o que outros recebiam.
era a necessidade de outros, né? Então, as igrejas se reuniam nas casas, porque lá, nessa época, não tinha a possibilidade de se reunir em templos. Então, assim, se elas não se reunissem nas casas e se as pessoas que recebiam, que abriam as casas, não fossem hospitaleiras, o reino de Deus naquele momento não ia crescer tanto, porque não havia a possibilidade de cultuar no templo, né? Então, assim, até mesmo os missionários eram hospedados nas casas, porque as hospedarias eram caras e muitas vezes imorais também, né? Eram muitas vezes prostíbulos aí de fachada. E aí o texto também vai nos ensinar que o cristão precisa ser hospitaleiro, tá? A gente tem um texto aí, texto de Êxodo 22, 21, que vai nos dar um motivo aí pelo qual o cristão precisa ser hospitaleiro, tá? Êxodo 22, 21. Não afligirás o forasteiro, nem oprimirás, pois forasteiro fostes na terra do Egito. Quando a gente se lembra que a gente, em essência, é forasteiro aí, né, nesse mundo e da nossa origem, né, como povo de Deus, a gente também tem uma tendência a inclinar o nosso coração e ajudar o nosso próximo, né, que na prática é forasteiro, né? E aí Paulo também ele vai deixar claro a nossa necessidade de pôr em prática essa hospitalidade. Olha lá em Romanos 12, o versículo, irmãos, é o versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Então, esse texto ele deixa clara a necessidade não só de compartilhar as alegrias, mas de se preocupar com as necessidades do outro, tá? Então, é importante que a gente se atente a isso e que isso seja uma prática na nossa vida, né? Infelizmente, nesse período de pandemia, a gente se vê limitado a praticar a hospitalidade, a compartilhar pessoalmente as necessidades, né? A gente está limitado a fazer isso pelas plataformas digitais e talvez é um período a qual a gente vê a grande necessidade, né, de realmente colocar isso em prática. E a aplicação que fica aqui é que talvez a gente ache que o que a gente tem para servir seja pouco, não é o bastante, mas a gente precisa saber que Deus ele dá tudo que a gente precisa, dá tudo que a gente necessita, e com isso a gente pode ajudar o outro. Muitas vezes Deus nos dá em dobro para que a gente justamente ajude pessoas que realmente precisam daquela porção a mais que a gente tem de sobra para dar, né? Então a gente precisa lembrar disso. E assim como esse povo, a gente deve servir no exemplo de Jesus Cristo, que dá várias vezes lições de humildade, né? Primeiro começando do seu próprio nascimento, de ter vivido como um homem, ser um carpinteiro e servir a sociedade através da sua profissão, e morreu humilhado, né? Como ladrão, como assassino. Mas a grande lição que fica desse trecho é que se Jesus se importa com as pessoas, a gente também precisa se importar com elas. E aí o texto vai caminhar no versículo 10, nos ensinando a colocar os nossos dons a serviço dos outros. Vai dizer assim: o amor... Não, estou no texto errado, eu estou
Tô lendo aqui, ó, Romanos, olha. Tô doido. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. É muito importante, né? Esse é o nosso versículo a ser decorado hoje, né? E esse é um ponto muito importante. Isso inclui todo o serviço que se pode prestar a outra pessoa. Não vamos entrar no mérito nem de dons em si, mas você pode servir ao seu irmão com alimento, com conselho, ajudando a resolver um problema em casa, com o favor, né? A gente pode servir o nosso irmão de diversas formas. E Pedro ele destaca aqui que a gente é despenseiro, né? Uma palavra interessante que pode ser traduzida, nesse caso, como mordomos. Então, a gente, olhando para esse exemplo, né, de mordomo, né, do lado despenseiro, a gente vê que o mordomo, se ele deixar de prestar um serviço, as pessoas vão ficar insatisfeitas, vão ficar com fome, com sede, e além disso, o seu chefe ou estabelecimento para onde ele presta aquele serviço vai ficar mal falado. A gente não pode deixar de servir ao nosso próximo, porque quando a gente deixa de servir ao nosso próximo, a gente está envergonhando o nome de Deus. E isso é importante porque quando a gente vê o texto falando que nós somos bons despenseiros da multiforme graça de Deus, ele quer dizer, nós transmitimos o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo através daquilo que a gente faz para com o nosso próximo. E nós não somos despenseiros de nós mesmos. A minha intenção ao servir o outro não pode ser que eu me promova. Não pode ser que eu seja conhecido por isso. Não pode ser que as pessoas olhem e falem assim, nossa, o Lucas fez isso, fez aquilo, nossa, que legal. Não. Claro que o reconhecimento existe, mas o nosso objetivo é que a gente seja bom despenseiro da multiforme graça de Deus. E é interessante essa palavra, né, multiforme. Isso quer dizer que a graça de Deus pode se manifestar através de nós de várias formas. De várias formas. Então não tem só quem prega, não tem só quem dá aula, não tem só quem canta, quem toca, mas a graça de Deus ela pode se manifestar através do serviço ao nosso próximo de várias formas. Tá? Então isso também é um motivo de tranquilidade, de saber que Deus pode nos usar de maneira diferente da qual Ele usa o nosso próximo. Até porque nós somos corpo. Imagine se um corpo ele fosse feito apenas de orelhas. Imagine se um corpo fosse feito apenas de nariz. Imagine se o corpo fosse feito apenas de mãos, né? Então, Deus nos usa e fique tranquilo, né? De Deus não te usar como usa uma outra pessoa, porque Ele te usa da maneira diferente, porque você não é a outra pessoa. Você não é outra pessoa. Uma frase muito sábia, eu esqueci quem diz, mas é uma frase interessante que fala que a comparação é o ladrão da felicidade. Quando a gente se compara com o outro, a gente tende a exaltar as qualidades do outro e diminuir aquilo que Deus tem colocado, né, nas nossas mãos para que a gente age. E quando a gente se dispõe a ser mordomo, mas é egoísta, por exemplo, não quer viver para servir, mas para ser visto, então isso não vai adiantar. Você não vai estar transmitindo a multiforme graça de Deus, mas vai estar transmitindo uma soberba ou qualquer tipo de outro sentimento que não seja essa graça maravilhosa que um dia nos alcançou. E aí a aplicação que fica nesse trecho é que as pessoas que olhassem ao redor, elas teriam que ver a graça de Deus através desse povo
perseguido. Então, assim é conosco. As pessoas, elas precisam ver essa graça, irmãos, através de nós. E devemos nos perguntar se a gente tem sido despenseiro da graça de Deus ou se a gente tem feito o serviço querendo ser despenseiros de nós mesmos. Ou até se nós estamos omissos, né? Porque a omissão, ela também é uma forma de pecado. Muitas vezes a gente pensa que o pecado é só quando você faz alguma coisa, mas quando Deus te chama a fazer e você não faz, você também está pecando. Charles Spurgeon disse uma vez para o seu filho que teria vergonha ao vê-lo reduzido a ser um rei se Deus tivesse chamado ele para ser um missionário. Então, a gente precisa se perguntar certas vezes na nossa vida se aquele momento, aquele lugar que a gente está, aquilo que a gente está fazendo é a vontade de Deus, ou se a gente tem se omitido diante do chamado de Deus para nós. E aí o texto vai acabar no versículo 11, que vai dizer assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E aí esse versículo traz a lição para a gente de que nós servimos e servimos para a glória do nosso Deus. Então, a primeira lição aqui é que a gente tem que falar para a glória de Deus. Então, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. A vontade por servir não pode fazer com que a gente execute serviço de qualquer maneira. Isso é muito importante. Para servir, é importante que a gente saiba aquilo que Deus quer que a gente faça, que a gente fale. É importante que a gente tenha claro isso, né? Que a gente tenha uma convicção em relação a isso. Porque a gente não faz uma nova mensagem, mas a gente transmite aquilo que está na palavra de Deus. E a gente também transmite palavras de Deus através da nossa conduta, do nosso serviço. Então, assim, a gente também não pode agir por agir, falar por falar, trabalhar só para dizer que faz alguma coisa. Mas a gente tem que fazer exatamente aquilo que Deus nos manda. É importante lembrar desse trecho porque muitas vezes a gente acha, né, que é pecado mudar. É pecado quando a gente muda o que Deus diz. Mas também é pecado quando a gente muda o modo como Deus diz, né? Se a gente muda sequer uma entonação de uma palavra nas Sagradas Escrituras, a gente está pecando. O texto é interessante, né? Porque ele é claro para a gente. Ele diz: se alguém fala, certamente o povo de Deus precisa falar. Apesar de não sermos todos pregadores, todos nós falamos a alguém. Você, marido, fala certamente à sua família. Se não fala, precisa falar. A esposa também fala ao marido ou auxilia. Né? A gente tem histórias aí na Bíblia de esposas que impediram que o marido fizesse burrada. Então, assim como a oração ela é referida na palavra de Deus como algo que o povo de Deus faz, né? Quando orardes, esse texto também dá essa lição para a gente em relação à palavra. Quando falares, porque o cristão tem que falar da palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós dizemos que temos que testemunhar através das nossas atitudes, mas isso não quer dizer apenas que a gente vai fazer isso, mas quer dizer que a gente está usando uma desculpa para que a gente não tenha que falar efetivamente da palavra de Deus, né? Porque a gente às vezes tem medo de se queimar, de perder uma amizade, de perder espaço em alguma
alguma confraternização, tal. Então isso não deve influenciar o nosso agir. A gente tem que fazer a vontade de Deus. Tá? Nossa conduta em atitude não deve omitir a nossa conduta em relação à pregação da palavra. Segunda observação aqui no texto é que a gente deve glorificar a Deus no serviço. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A gente precisa lembrar que nada do que a gente faz, nenhuma coisa, nenhum serviço que a gente executa é em nossa própria força. Nada deve ser feito com pensamento em nosso benefício. Quando a gente faz com pensamento em nosso benefício, a gente está tendo um agir mundano, né? A gente está agindo de forma mundana. Por que agindo de forma mundana? Porque no mundo, o que move as pessoas a agirem em favor das outras é o interesse. Muitas vezes as pessoas agem e falam assim: ah, mas e agora? O que você vai me dar em troca? Ou então é pedido um favor e aí se pensa: mas fulano não fez nada por mim ainda. Fulano não tem nada para me dar em troca. E isso não pode acontecer dentro da igreja. A gente tem que agir apesar do pecado do outro. Tudo que nós fazemos de bom vem de Deus. A gente não pode esquecer disso. E não há serviço que seja menosprezado por Deus, se for feito de coração, para a glória dele. Então, se é para a glória de Deus, a gente deve fazer para que Deus veja, não para que os homens vejam. A gente deve fazer para que Deus veja, fazer tudo que a gente puder para a glória dele, para engrandecer o nome dele, para que ele seja exaltado apesar das nossas fraquezas. Porque o fato de Deus usar a gente, mesmo a gente sendo tão falho, é uma coisa que deve ser exaltada, é uma coisa que deve ser louvada, engrandecida na nossa vida. A gente não pode esquecer que a maior obra que foi feita na nossa vida foi Jesus Cristo morrer na cruz, e não foi feita por nós. Então, nenhum serviço que a gente faça hoje vai pagar o preço ou vai descontar o valor do pagamento que Jesus depositou naquela cruz. Porém, vai ser prazeroso trabalhar para aquele que nos salvou e para aquele que um dia vamos encontrar na glória. Então, que a gente possa encontrar cada dia na nossa vida um serviço que a gente tem prazer em fazer para o Senhor. Amém? Vamos falar novamente o versículo número 10, que é o versículo a ser decorado aí na aula de hoje. Ele vai dizer assim: serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, se você não falou aí na sua casa, fale comigo de novo. Serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, que a gente seja bom dispenseiro dessa graça maravilhosa. Tá bom? Eu vou deixar vocês agora para finalizar a aula com uma música. Eu fiz essa aula gravada por conta de um procedimento cirúrgico aí na boca, né, que eu fiz essa semana, e aí na aula pregar e cantar no mesmo dia fica meio complicado, então eu antecipei aí um pouquinho a aula, né? Não sei se vocês perceberam, mas estou até falando um pouquinho lentamente, né, para não forçar muito.
Mas antes eu gravei uma música que vai a seguir aí, que se chama Canção de um Certo Pedro. É uma declaração de Pedro sobre Jesus, que a gente possa fazer essa declaração, que a gente possa ter a nossa vida transformada assim como Pedro teve, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Eu te vi fazer coisas que nunca antes vi alguém fazer. Eu te vi ser alguém que ninguém jamais poderia ser. Ouvi você dizer sobre a paz e a vida e o seu reino de amor. Ouvi você contar histórias pra nos lembrar. Eu te vi sobre a água, pois também estava ali com você. De longe vi o céu se apagar, no madeiro a sua vida entregar. Notei no teu olhar que um dia eu diria que não conheci. Senti meu coração ter medo e não saber, e te dizer não. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Sei que a morte não triunfou, ter você aqui de volta, na mesma areia que me chamou. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou